Vamos à questão 13 da prova do nível 3. Observe que na igualdade 360 igual a 90 mais 120 mais 150, as parcelas são proporcionais a 3, 4 e 5. De quantas maneiras podemos escrever 360 como a soma de 3 parcelas inteiras, em ordem crescente e proporcionais a 3 números inteiros positivos consecutivos? Primeiro eu quero te explicar por que os números proporcionais a 3, 4 e 5, que dão soma a 360, são necessariamente 90, 120 e 150. Quando a gente diz que os números são proporcionais a 3, a 4 e a 5, uma forma de escrevê-los é, respectivamente, 3K, 4K e 5K, de modo que essa soma, o nosso desejo é que seja 360. Sendo assim, ao somar essas 3 parcelas, eu vou ter 12K igual a 360. Portanto, o K tem que ser igual a 30. Dessa forma, eu descobri qual é o fator que eu tenho que colocar aqui no lugar do K para criar essas 3 parcelas. Então, perceba, se o K é 30, 3K na verdade é o 90, 4K é 120 e 5K é 150. Foi dessa forma que esses 3 números foram obtidos, de modo que a soma dê 360. Mas o que a questão nos pede é que nós obtenhamos 3 números proporcionais a números inteiros consecutivos. 3, 4 e 5 é uma possibilidade? Sim, mas não é a única. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse processo, mas pensando da seguinte forma. O primeiro número eu vou batizar de n-1, então eu vou fazer n-1 vezes k. O segundo número, que é o sucessor de n-1, eu represento como n, portanto n vezes k. E o sucessor do sucessor é n mais 1 vezes k, e isso tem que dar 360. Dessa forma eu tenho aqui, fazendo a distributiva, nk menos k mais nk mais nk mais k igual a 360. Eu poderia ter representado esses 3 números sucessivos assim, chamando aqui de n mais 1 e aqui de n mais 2. Ou poderia ter chamado aqui de n menos 2, aqui de n menos 1 e lá de n. Eu prefiro essa forma porque ela é equilibrada. Isso vai me permitir a seguinte simplificação. Menos k com mais k. E no final eu vou ficar com 3nk igual a 360. Ainda posso simplificar por 3 e encontrar que o nk é igual a 120. É sobre esse produto que nós vamos trabalhar agora. Vamos agora estudar quais são as possibilidades de soluções para nk igual a 120, sabendo que o n é um número inteiro positivo. A minha primeira aposta aqui é no n igual a 1. Bom, se o n for igual a 1, o k tem que ser igual a 120. Nesse caso, aqui vale 0, aqui vale 1 e aqui vale 2. Os 3 estão sendo multiplicados por 120. Isso quer dizer que o trio formado aqui é 0, 120 e 240. Perceba que a soma está garantida lá, 360. A segunda possibilidade é fazer o n igual a 2. Nesse caso, o k tem que valer 60 para que o produto feche em 120. Isso quer dizer que esse número aqui é 1, esse número é 2 e esse número é 3, e os 3 estão sendo multiplicados por 60. Isso vai me dar o seguinte trio: 60, 120 e 180. Minha próxima aposta para o n é 3. Nesse caso, o k tem que valer 40. Isso quer dizer que esse número vale 2,
esse vale 3 e esse vale 4, e todos estão sendo multiplicados por 40, que é o valor de K. Portanto, 2 vezes 40 me dá 80, o próximo é 120 e o próximo é 160. Perceba que em todos esses casos ali descritos em amarelo, a soma está sempre dando 360. Eu avancei a tabela até n igual a 6 e comecei a perceber umas coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, em todas as possíveis soluções, o termo central sempre é o 120, que estava aqui. Outra coisa interessante é que a diferença, em qualquer das soluções, a diferença entre os dois primeiros e os dois últimos é sempre o valor do K. Então perceba, a diferença entre 80 e 120 é 40. A diferença entre 120 e 160 também é 40. Isso vai acontecer em todos os casos. Olha, do 96 para o 120, eu acrescento 24. E do 120 para o 144, eu também acrescentei 24. Vai acontecer em todas as soluções. O próximo valor para n deveria ser o 7. Entretanto, o 7 não divide o 120. E qual é o problema disso? O problema disso é que, se eu dividir 120 por 7, o K não será um valor inteiro. E isso não é permitido nesse problema. Por isso eu vou pular do 6 para o 8, percebendo que os valores a serem atribuídos ao n têm que ser divisores do 120. O n só pode ser atribuído ao n valores que sejam divisores do 120. O próximo divisor do 120 é 8. Dividindo 120 por 8, o resultado é 15. Dessa forma, os números aqui são 7, 8 e 9, todos eles multiplicados por 15. Mas, para construir essa solução aqui, você já percebeu, o termo central é o 120. Para calcular o anterior, eu vou subtrair 15, o que vai me dar 105, e o próximo eu vou somar 15, e daí eu vou ter 135. Bom, saber que os valores de n são divisores de 120 me ajuda muito. Por quê? Se eu souber quantos são os divisores do 120, eu mato o problema. E como é que a gente faz para saber quantos são os divisores de um número? Primeiro a gente fatora esse número em primos. Se eu dividir aqui por 2, isso vai dar 60. Se eu dividir aqui por 3, isso vai dar 20. Se eu dividir por 5, aqui vai dar 4. E aí, as próximas divisões são necessariamente por 2. Ou seja, eu acabo de descobrir que o 120 é 2 ao cubo, porque o 2 aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Vezes 3, vezes 5. E o processo prático para saber quantos são os divisores é pegar cada um dos expoentes em cada um dos fatores primos, 3, 1 e 1, acrescentar uma unidade, portanto, eu passarei a ter 4, 2 e 2, e fazer esse produto aqui. Portanto, são 16 os valores que dividem, os valores inteiros positivos que dividem o 120. Portanto, a resposta é 16, certo? Errado. Errado por quê? Esta primeira solução é uma solução que não nos serve. Por quê? Porque o problema pede para que essas parcelas que vão somar 360 sejam números positivos. Então, a gente conserta o que a gente acabou de falar e chega à resposta correta. A resposta correta é 15.